Olá, caríssimos CACDistas! O tema desse Drops do Clipping CACD não poderia ser outro que não fosse os atentados de Paris que aconteceram no último dia 13. Importante a gente lembrar que, por mais que esse atentado tenha deixado 129 mortos, o que é absolutamente chocante, atentados anteriores do Estado Islâmico também chocaram o mundo. Lembre-se do atentado, por exemplo, contra o Charlie Hebdo em janeiro desse ano, na mesma cidade de Paris, ou dos atentados promovidos, por exemplo, na Nigéria, atentados promovidos com, por exemplo, a decapitação de jornalistas, ou quando um jornalista jordaniano, um piloto da Força Aérea Jordaniana, foi queimado vivo dentro de uma jaula, sendo tudo filmado e transmitido ao vivo pelas redes sociais. Então, isso coloca o chamado Estado Islâmico numa posição central e que faz com que seja importante que a gente consiga entender qual é exatamente a origem desse grupo, da onde veio, por que esse grupo existe e por que ele é tão violento assim. O cenário de início, para a gente começar a contar essa história, fatalmente é o ano de 2003, que é o ano no qual os Estados Unidos fazem a invasão ao Iraque. O cenário no Iraque nesse momento era um presidente extremamente forte, que era o Saddam Hussein, que era um sunita e que mantinha com absoluta violência o controle sobre os xiitas, que eram absolutamente subjugados. No momento que os Estados Unidos fazem a invasão ao Iraque, existe uma inversão de forças. Os xiitas, que são maioria no Iraque, ganham poder e os sunitas passam a se sentir desprestigiados e se sentir subjugados também. Dessa maneira, a partir de 2003, 2004, 2005, nós passamos a ter no Iraque uma guerra sectária das mais violentas, opondo exatamente xiitas e sunitas. As forças sunitas, portanto, vão começar a se organizar principalmente na figura da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, portanto, no Iraque se torna extremamente violenta exatamente no combate aos xiitas, promovendo atentados o tempo todo, criando caos para mostrar que um governo xiita era absolutamente inviável. Mas começa a haver uma dissidência dentro da própria Al-Qaeda do Iraque, que começa a considerar que a Al-Qaeda em si é branda demais. Um dos críticos da Al-Qaeda é um senhor chamado Abu Musab al-Zarqawi. E o Zarqawi começa a considerar que a Al-Qaeda ela tem que ir à frente, ela tem que, inclusive, deixar de lado uma estratégia sua que era de somente promover atentados para tentar realmente chegar ao objetivo de construir um califado para todos os muçulmanos sunitas do mundo. Por isso, inclusive, a ideia do Estado Islâmico é promover um questionamento ao acordo de Sykes-Picot, que dividiu os estados do Oriente Médio num modelo europeu, e que, na visão do Estado Islâmico, separa os muçulmanos. Os muçulmanos não podem ser separados, eles têm que ser todos reunidos dentro de um califado. E aí o próximo capítulo que nós temos nisso é que aqueles que questionavam, principalmente os Zarqawi, que questionavam, portanto, o fato de que a Al-Qaeda era branda demais, conseguiram inclusive o apoio do Ba'ath. Ba'ath é nada mais, nada menos do que o partido do Saddam Hussein. Não o partido em si, mas vários dissidentes que consideraram que após a queda do Saddam, o próprio Ba'ath se tornou obsoleto, se tornou fraco demais e, portanto, aquela ideia pan-árabe ela já não servia mais. Com a junção dessas duas forças, portanto, nós temos tanto aqueles que são os ideólogos sunitas radicais, como aqueles que já têm uma visão mais militarizada, uma visão mais estratégica da questão, porque já foram governo do Saddam Hussein. O resultado que nós temos, portanto, é um grupo que começa a tentar ganhar território e implementar ideias radicais e islamistas na região. O fato de eles fazerem atentados tão espetaculares como esse, a gente vê que a ideia não é simplesmente explodir prédios, mas é gerar ou perdas muito simbólicas, como foi o caso do Charlie Hebdo, ou fazer perdas em massa, como foi o caso dos atentados agora de novembro de 2015. A ideia é exatamente chamar a atenção para a sua causa. A ideia é mostrar que eles estão vivos e que eles são uma ameaça real. Não nos enganemos, o objetivo deles é exatamente gerar uma escalada de violência, principalmente porque eles consideram que eles têm uma fortíssima vantagem, que é dificílimo localizá-los, é dificílimo fazer uma invasão ao seu território. Eles têm muito dinheiro, o fato de que eles contrabandeiam petróleo, por exemplo, já é um indício significativo. O fato de, por exemplo, eles terem amplas capacidades de coletar impostos, uma vez que eles vêm conquistando território, e a sua capacidade, inclusive, de pedir resgate, no caso de reféns, faz com que eles tenham dinheiro em caixa. E uma outra questão que não é muito falada, mas que é importante ser levantada, é o fato de que eles recebem muitas contribuições, muitas doações. É difícil saber de onde essas doações vêm exatamente, mas o fato é que elas mantêm o Estado Islâmico vivo e querendo mostrar que está vivo. Um abraço e até a próxima.